dia pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o Radix Sort. Minha equipe é composta por eu, Pedro Henrique Andrade, Ian Fiaz, Átila, Luiz Felipe e Pedro Silva Ferreira. Nessa apresentação vamos contemplar a origem do Radix, sua complexidade algorítmica, um trecho de código na linguagem C que implementa o Radix, a estratégia que é utilizada pelo algoritmo, o paradigma que é utilizado pelo algoritmo, e vamos trazer uma dinâmicazinha para mostrar a mecânica de como o algoritmo faz sua ordenação por baixo dos panos. Tudo começou com um desafio universal da organização. Desde procurar um contato na agenda até encontrar o melhor preço online, a organização de dados é a base do mundo digital. E uma das formas de organizar esses dados é através dos algoritmos de ordenação. Eles basicamente são motores silenciosos que tornam de alguma forma a informação útil e acessível. Mas o que eles fazem exatamente? Os algoritmos de ordenação nada mais são do que uma receita para arranjar itens em uma ordem específica. E essa receita pode ter várias variações, né? E aqui a gente está apresentando uma dessas variações que é o Radix. Basicamente, existem dois caminhos para fazer essa ordenação. O mais utilizado deles, e o mais famoso também, é a ordenação por comparação. A maioria dos algoritmos implementa essa ordenação, como por exemplo o Quicksort, o Bubble Sort. A ideia dessa ordenação é comparar pares de elementos, por exemplo, este é maior que aquele, e acaba sendo um método mais intuitivo também, né? Agora, a segunda forma é um método um pouco diferente. Em vez de comparar, ele distribui os itens em baldes, com base em suas propriedades, como por exemplo um carteiro que separa cartas por CEP. A história do Radix segue este segundo caminho, uma ideia que nasceu muito antes dos computadores. O censo de 1880, nesse momento, teve uma crise de dados. O processamento manual dos dados do censo dos Estados Unidos era tão lento que os resultados de 1880 só ficaram prontos em 1888. Havia o temor de que o próximo censo levasse mais de 10 anos, tornando os dados obsoletos, antes mesmo deles serem publicados. Inspirados por bilhetes de trem que usavam furos para descrever passageiros, Hermann teve a ideia de representar dados como furos em um cartão. A vantagem desse método era a seguinte: após perfurados, os cartões eram processados pela máquina de tabulação. Um operador podia configurar a máquina para contar ou separar os cartões com base nos furos. Por exemplo, contar rapidamente todos os homens casados de um estado. A vantagem era a velocidade massiva. Tarefas que levariam semanas de contagem manual eram feitas em poucas horas. Qual é a sua relação com o Radix? A conexão é total. Para ordenar os cartões por idade, o operador primeiro os separava em 10 pilhas, com base no dígito das unidades, depois juntava as pilhas, de 0 a 9, e repetia o processo para o dígito das dezenas, e assim por diante. Este método de distribuir e recolher, sem nunca comparar um cartão com o outro, é a definição exata do algoritmo Radix, que veremos mais para frente aqui. Aqui a gente trouxe uma dinâmicazinha para mostrar um pouco de como ele funcionava. Então assim, a partir desses furos, eles faziam verificações e tiravam as conclusões sobre a pessoa a qual eles estavam fazendo essa comparação, né? O sucesso disso tudo foi estrondoso. O censo, que antes tinha levado 8 anos, agora levou pouco mais de um ano para ser calculado. Com muito mais dados, né? Porque o censo de 1980 tinha mais dados a serem coletados, a serem analisados do que aquele censo de 1880. E aí que tá, em 1954, Harold, no MIT, adaptou a mesma lógica para os primeiros computadores.
os cartões viraram números na memória e os baldes mecânicos viraram estruturas de dados. E o Radix Sort, como conhecemos, nasceu. E aí eu quero trazer um vídeo aqui para vocês que mostra uma máquina que implementa esse Radix Sort, para vocês verem como era utilizado nessa época essa aplicação do Radix nesses cartões perfurados. I went to the Technicum 29 Museum near Frankfurt, Germany. Besides an amazing collection of old computers and other machines, we found this sorting machine that implements Radix sort in real life. This is a punch card from the 1960s. Before the rise of personal computers, cards like these were used by companies to store all kinds of information, such as spare parts for a car company, dietary preferences of patients in a hospital, and much more. But with this much data, how do you keep it organized? Well, this machine from 1958 can do it. And what's amazing is that it's fully mechanical. No RAM or CPU, just clever engineering. The machine implements Radix sort in base 10. Let's see how it works on these example punch cards, from 1 to 50. You can notice that each card has 2 holes punched out, each storing a single digit. If you recall, we start by sorting the least significant digit. And go! You can see that all these cards end with 9, all these with 8, and so on. But each group is unsorted. I will stack the cards now and run it again with the most significant digit. Collect them again, and we're done. Então foi baseado nesse modo de operação que a gente viu no vídeo anterior, que o algoritmo ele foi pensado, ele foi estabelecido. A ideia de segmentações, porque a gente chama de baldes, né, que seriam espaços ali de onde eu posso estar fazendo a alocação das minhas informações, dos meus números, de forma distribuída. E eu posso pensar em 4 características fundamentais para o Radix Sort. A primeira dela é a não comparação. Então, o código ele é otimizado principalmente por não ter nenhuma comparação entre seus elementos. A ordenação por dígito, então, como eu não trabalho com a forma comparativa, eu vou trabalhar com a forma de verificação de dígito, começando por dezena, unidade, dezena e centena, por exemplo. Ele é eficiente por inteiro, principalmente porque eu estou trabalhando ali com uma parte de divisão e tudo mais, para trabalhar com as unidades, dezena e centena. Então, ele é muito eficiente para inteiros, como verificação de idade, número de telefone, ordenar número de telefone ou algo do tipo, principalmente por não ter vírgula, não ser um número quebrado. E é um algoritmo estável, porque isso significa que ele preserva ali a ordem relativa dos elementos que têm o mesmo valor. Então a gente tem essa garantia da estabilidade do algoritmo de fato funcionar devido a essas características. Irei apresentar agora sobre a mecânica do Radix Sort. Aqui se tem uma lista totalmente desordenada. Nenhum dos valores está na ordem certa. De acordo com o Radix Sort, a gente usará os dígitos do sistema numérico decimal. Pegando aqui o maior valor, como 802 aqui, o 2 como unidades, o 0 como dezenas e o 8 como centena. E pelo maior número ter até a casa das centenas, o processo terá 3 etapas, sendo unidades, dezenas e centenas. Primeiro, nas unidades, ele pegará somente o valor da unidade e assim distribuirá em cada um dos setores que estão aqui distribuídos, que estão aqui posicionados. E dessa forma, quando terminar essa distribuição, ele levará novamente para a lista, no qual você pode ver, como você está aqui, eles estão ordenados pelas unidades. O número não está ainda ordenado, mas está pelas unidades. Como podem ver aqui, os com número 0, com unidade 2, unidade 4, unidade 5 e unidade 6. Agora, o próximo é a dezena, em que ele vai pegar o valor da dezena para comparar.
que ele irá embaralhar um pouco o que a gente fez nas unidades, mas mesmo assim faz dar um passo adiante da ordenação. Assim como ele pega os valores que estavam aqui, ó, o 0 do 802 entrou como a dezena 0. O 2, como não tem aqui escrito uma dezena, ele entra como 0 também. Ele vai distribuindo aqui. Como podem ver, no quesito de dezenas, ele já entrou em ordem. 0, 2, 2, 24, 45, 66, 70, 75 e 90. Mas ainda tem as centenas para organizar. E organizando as centenas, ele vai indo totalmente para os lugares certos e aí o ordenamento está completo. Aqui se pode ver como ele estava antes e como ele está agora. Tudo certinho, ótimo. E o próximo que a gente vai mostrar é o código em C, que é muito importante e assim vocês vão entender mais sobre o código por trás do Radixor. Então, baseado nessa mecânica, a gente consegue entender um pouco como é que está estruturado o código. Então, ele é basicamente definido aqui por três funções principais, além da main, onde estão definido meu conjunto de valores, por exemplo, e eu chamo a minha função hardsort. Essa função hardsort, ela vai fazer a orquestração do processo. Então, ela primeiro chama a função getMax, que é uma função para descobrir o, a quantidade de dígito a partir do maior número do meu conjunto de dados. Então, essa quantidade de dígito vai definir exatamente quantas vezes eu vou precisar chamar a função de ordenação. E eu vou ter a função CountSort, que vai ser chamada uma vez para cada decimal, passando a informação de exp, que representa se eu estou informando a unidade, dezena ou a centena, fazendo a ordenação pelo dígito menos significativo para o mais significativo. Essa função vai chamar getMax, então, que é essa função daqui, e essa função exatamente faz esse objetivo de pegar o maior número, e a minha função CountSort é essa função aqui que vai ter três passos principais que eu vou exemplificar no próximo material, mas esse passo é basicamente um passo para pegar a frequência que cada dígito aparece, um passo para pegar a frequência e transformar essa frequência em um valor real de posição para cada dígito e uma função para que eu pegue o meu array, o meu conjunto de dados e posicione exatamente conforme a lista de posições para cada dígito daquele conjunto de dados. Vamos entender melhor a partir da execução interativa. Então, pensando aqui numa execução interativa, minha função CountSort ela vai ser executada recebendo os parâmetros necessários. E no meu primeiro laço, meu primeiro for, eu vou percorrer esse número de array para fazer a ordenação. Então, vamos incrementar ali baseado em um cálculo de divisão e resto de divisão para isolar o dígito relevante do que eu estou passando naquele momento. E vamos fazer uma contagem para esse dígito, para identificar quantas vezes ele aparece. O próximo loop, vamos modificar o mesmo array para que ele faça o posicionamento dessas informações. Ao invés agora de eu passar até a frequência, eu vou passar até a posição final de cada dígito no array output. Então, é um vetor auxiliar para poder conseguir nos dar essa informação. Para cada dígito, qual é a posição que ele vai se encaixar no final das contas para esse conjunto de dados. Então, não é a posição geral, é a posição baseada no meu conjunto de informações. Agora que eu tenho qual é a posição que eu vou preencher para cada dígito, de 0 a 9, vamos percorrer nosso parâmetro, nosso conjunto de dados, e vamos para cada dígito desse conjunto de dados que estou passando, vamos estar exatamente identificando qual é a posição dele e alocando na posição imediata. Vamos fazer esse processo, obviamente, de trás para frente para poder garantir a
a ordem de números corretas no meu resultado final. Por fim, esse valor ele é retornado e o meu array é ordenado. Isso vai acontecer em todas as execuções de unidade, dezena e centena para o meu conjunto de informações. Baseado nisso que o algoritmo funciona e vamos entender no próximo material a complexidade no pior, no melhor e no médio caso. Bom, pessoal, agora que já entendemos como o Radix Sort funciona, vamos falar de um ponto crucial, a sua eficiência. É aqui que ele realmente se destaca. Nesse slide de complexidade, podemos ver como o Radix Sort se compara aos outros famosos, como o Quicksort e o MeshSort. Observe a tabela. Enquanto os algoritmos como o Quicksort podem ter um desempenho ruim no pior caso, chegando a O, multiplicando n ao quadrado, o RightSort mantém uma performance consistente em todos os cenários, como no melhor caso, no médio caso e no pior caso. E a sua complexidade é de O, multiplicando D, que multiplica N mais K. Pode parecer complicado, mas é bem simples de entender. O N é o número de elementos que queremos ordenar. O D é o número de dígitos do nosso maior número. E o K é a base de- do sistema numérico que estamos usando. Para números decimais é 10, pois temos 10 dígitos de 0 a 9. O que significa isso na prática? Significa que a performance do RadSort é linear e depende diretamente do número de dígitos. Ele não compara os elementos entre si, o que se torna incrivelmente rápido, especialmente quando temos uma lista enorme de números inteiros. Mas esses números não são absurdamente longos. Hum. E entender essa eficiência nos leva diretamente ao nosso último ponto, onde, afinal, o RadSort é utilizado. A sua complexidade, como eu já tinha visto, como eu já tinha falado, que é O, multiplica D vezes N mais K, o torna perfeito para cenários específicos, grandes conjuntos de dados, como vimos, eh, por ser tão eficiente com inteiros, ele é uma ótima escolha para ordenar listas gigantescas de números, algo muito comum em análise de dados e processamento em lote. Em sistemas de baixo nível, justamente por sua velocidade e previsibilidade, ele é frequentemente usado em tarefas internas de bancos de dados e até em sistemas operacionais, onde cada pingo de performance conta. E é, o último, mas não menos importante, é a estabilidade. É uma vantagem extra. Uma curiosidade importante é que o RadSort é um algoritmo estável. Isso significa que ele preserva a ordem original de elementos que têm o mesmo valor. Por exemplo, se tivéssemos uma lista de dados de clientes para ordenar o CEP e alguns clientes tivessem o mesmo CEP, a ordem relativa entre eles não seria alterada. Isso é uma propriedade muito valiosa em diversas aplicações. Em resumo, o RadSort é uma ferramenta poderosa. Embora não seja a solução para todos os problemas de ordenação, uma abordagem única de distribuir em vez de comparar o torna a escolha ideal para grandes volumes de dados inteiros, provando que a ideia que nasceu há mais de 100 anos, com cartões perfurados, ainda é extremamente relevante no mundo digital de hoje. Obrigado.